já vou introduzir, então, pessoal, a terceira palestra, né, do nosso dia, do nosso terceiro dia, desculpe, do primeiro ciclo de palestras jurídicas Unifacear, que é a palestra da Bianca Schneider, a Bianca que recentemente defendeu a sua tese de doutorado na PUC Paraná. A Bianca foi minha colega, né? Defendemos em dias aí muito próximos, né? Mas o distanciamento foi tão pequeno das nossas defesas que eu já pude defender presencialmente. A Bianca até defendeu presencialmente, mas sem a presença ali de mais público humano, né? Porque a gente já estava se isolando. Agradeço muitíssimo a tua participação, Bianca. É uma alegria ter você aqui. A Bianca, alguns alunos da Unifacear já conhecem, porque ela já foi mediadora de uma palestra do Elmer Marques e também já participou de algumas bancas de TCC com a gente lá na Unifacear. Então, ela já é de casa, né, Bianca? E agradeço muitíssimo a tua presença aqui. Já passo a palavra, então, para a professora Miriam apresentar a nossa terceira palestrante do dia. Então, boa tarde a todos, como a professora Camila falou, agora a nossa palestrante é a Bianca Schneider Vanderbroek. A palestra que ela vai ministrar é Estado de Coisas Inconstitucional e Litígios Estruturais no Brasil. A nossa palestrante é advogada inscrita na OAB Paraná, graduada em Direito pela Unicuritiba e mestre em Ciências Penais pela Universidade Campinas, no Rio de Janeiro. Ela foi assessora jurídica do Ministério Público do Paraná e assessora jurídica militar da Marinha do Brasil. Ela é doutora, como a professora Camila falou, em Direito Socioambiental e Sustentabilidade na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na condição de bolsista pelo programa CAPES PROEX. Então, ela era pesquisadora do nosso Estado brasileiro. Ela integra o Grupo de Pesquisa Justiça, Democracia e Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e o Núcleo Constitucionalismo e Democracia vinculado ao Centro de Estudos da Constituição da Universidade Federal do Paraná. Então, retomando, o tema da palestra da professora Bianca é Estado de Coisas Inconstitucional e Litígios Estruturais no Brasil. A primeira pergunta que a gente já joga para a palestrante é que, tendo em vista o contexto que estamos vivenciando, por que uma das primeiras decisões do STF no contexto da pandemia do coronavírus se deu na DPF 347, em que foi declarado estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro? Professora Bianca, esclarece um pouco melhor o que está acontecendo com o Brasil. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada, Camila, e obrigada, Miriam, pelo honroso convite, né, de estarmos aqui online, podendo falar do tema da minha tese, não especificamente a minha tese, mas o tema correlato, né, ao que eu aprofundei bem mais na tese. Aqui eu tenho poucos minutos, então não vou poder aprofundar tanto, mas depois eu posso disponibilizar artigos, enfim, algumas publicações que eu já tenho sobre a temática. Justamente como a professora Camila disse, a minha apresentação foi dia 17 de março, assim, no apagar das luzes do início da quarentena, e a maioria dos professores nem estava presente, mas eu fui presenteada no dia da defesa da minha tese com uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, justamente nos autos da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347 de 2015, que estava parada, digamos assim, engavetada há algum tempo lá no STF, e que é o meu objeto de estudo, justamente porque nessa DPF, não sei se é do conhecimento de todos, foi declarado o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. E é sobre isso e o contexto dessa declaração que eu vou conversar um pouquinho hoje aqui com vocês. E por que, então, que uma das primeiras decisões, né, foi uma decisão monocrática que depois não foi referendada pelo pleno do STF, mas representou aí alguma coisa no nosso contexto jurídico. E o que ela representou é justamente o potencial que os litígios estruturais têm aqui para o processo civil brasileiro. Essa DPF, na minha opinião, e é isso que eu defendi na minha tese, ela pode vir a se configurar como um leading case no nosso país
para esses casos que são denominados de litígios estruturais, em que existe aí uma omissão reiterada ou um agir inadequado do Estado que gera uma violação massiva e persistente de direitos fundamentais de um determinado grupo social, que é o que acontece nos nossos presídios atualmente, em outros contextos de instituições sociais. E vocês já vão entender por que eu estou usando esse termo instituições. Então, essa decisão monocrática, o STF foi provocado justamente porque, por se tratar de um litígio estrutural, essa DPF, esse é um termo que daqui para frente vocês vão ouvir muito no processo civil, principalmente no processo coletivo, quando vocês forem estudar as demandas de cunho coletivo no processo civil. Esse tipo de processo, que é o processo estrutural, ele gera uma expectativa muito grande em relação ao ativismo judicial, no caso do STF, também em outras demandas de cunho coletivo que não na Corte Suprema, mas em ações civis públicas, aí na jurisdição ordinária, isso também tem acontecido no Brasil. Eu vou dar alguns exemplos. Então, eu vou começar já dei o conceito, né, de litígio estrutural para vocês, vou contextualizar um pouquinho essa DPF 347, porque muita gente, a primeira pergunta que me fazem é, mas já teve decisão e não aconteceu nada, não mudou nada. Então, eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu na DPF para vocês, falar sobre essa doutrina do estado de coisas inconstitucional, que é uma doutrina que está vindo da jurisprudência da Colômbia para o Brasil, foi um empréstimo constitucional, é o termo que a gente usa, quando um tribunal de um país empresta uma doutrina, uma construção jurisprudencial de outro país. Isso tem acontecido muito no contexto latino-americano, no contexto do sul global, especialmente. Então, é importante vocês estarem atentos a esses movimentos aí da nossa Corte Constitucional, do nosso Supremo Tribunal Federal. Depois eu vou comentar sobre outras experiências do direito comparado, que são similares ao estado de coisa inconstitucional, mas que recebem outros nomes, e, por fim, algumas perspectivas para o processo estrutural aqui no Brasil. Então, a DPF 347, como eu disse, ela foi interposta em 2015 perante o STF, foi de iniciativa do PSOL, mas quem redigiu a peça foi a Clínica de Direitos Fundamentais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é coordenada pelo professor Daniel Sarmento. Eles estudaram bem a fundo o que estava acontecendo na Colômbia, na proteção de direitos fundamentais e grupos sociais, esses direitos que vinham sendo violados de forma massiva e reiterada, como eu disse, principalmente por situações de omissão estatal. E estudando a atuação da Corte Constitucional da Colômbia, que, digamos assim, é uma corte que predomina no contexto latino-americano e do sul global, ela é uma corte que é referenciada, inclusive, por autores europeus, autores norte-americanos, pela sua atuação muito criteriosa, muito técnica e muito criativa e inovadora no que tange à concretização de direitos fundamentais, porque a Colômbia, assim como o Brasil, vive uma desigualdade social imensa, né, abissal, digamos assim, fora outros problemas mais graves que nós não temos e que vocês devem saber, que são as Farc, né, o contexto da violência de grupos paramilitares e civis, né, não grupos militares. E dentro justamente desse contexto, existe na Colômbia a figura dos desplazados, que são os denominados deslocados internos, são as pessoas que têm que se deslocar da sua cidade, da sua vila, do seu vilarejo, em razão dessa violência das Farc. Então, eles são expulsos de casa e vivem à margem da sociedade, em situação de pobreza, desamparo, sem qualquer direito garantido, nem o direito à moradia que eles tinham. De repente, uma moradia, eram pessoas já muito simples, né? Pessoas já com bastante dificuldade, bastante vulneráveis, e essa vulnerabilidade do direito deles se vê aprofundada pela atuação das Farc na Colômbia. Esse grupo de desplazados, então, por meio de algumas organizações não governamentais, começou a apresentar várias petições perante a Corte Constitucional da Colômbia. Os juízos de primeiro grau, na verdade, depois foram para a corte em sede de revisão, mas eu não vou entrar em detalhes, senão a minha palestra vai ficar longuíssima. E a corte reuniu várias demandas desse grupo de desplazados e declarou o estado de coisas inconstitucional em relação a eles, que é um mecanismo procedimental que já tinha sido usado em outras situações, mas que não tinha tido muito sucesso. No caso dos desplazados, que é a sentença
T025 de 2004, ela virou um paradigma para a atuação da Corte Constitucional nessas situações de litígios estruturais e também exemplo para outros países da região atuarem na resolução desse tipo de litígio, que envolve grupos, que são litígios complexos, que envolvem diversas ações governamentais, orçamentárias, administrativas, diversos órgãos de poder, esferas de poder, muitas vezes, no caso, dando exemplo do Brasil, seria a União, Estados e Distrito Federal, que é o caso dos presídios. No caso dos desplazados, também as municipalidades estavam envolvidas, que alguns direitos deveriam ser garantidos pelas municipalidades na Colômbia. Então, nesse caso, teve grande sucesso, ainda está em andamento, é de 2004, ainda está em andamento na Corte Constitucional da Colômbia. Foi criada uma comissão de segmento dentro da Corte, composta por alguns juízes auxiliares e alguns ministros da Corte. Lá eles chamam de juiz e não de ministro, como nós chamamos aqui os do STF, e eles acompanham a evolução da consagração dos direitos desse grupo de pessoas, que acabou podendo ser identificado, registrado. Primeiro eles começaram pelos direitos das crianças, das pessoas idosas, das mulheres, direito à saúde, à educação, direitos básicos, para depois irem avançando em outros direitos fundamentais, especialmente os de cunho social. E qual é o segredo do sucesso na Colômbia, desse estado de coisa inconstitucional? O segredo do sucesso é a abertura ao diálogo e à deliberação com a sociedade, ou seja, com os representantes desse grupo de pessoas desamparadas, né? Então, seriam as organizações não governamentais, organizações da sociedade civil que se preocupam, e mesmo os próprios desplazados, que se preocupam com a concretização desses direitos e tem como trazer informações do quadro em que eles se encontram, das necessidades reais e concretas dessas pessoas nos vários municípios em que eles habitam atualmente. E a Corte, então, atuou como um catalisador deliberativo entre esse grupo e as entidades estatais responsáveis pela formulação e concretização de políticas públicas em prol dessa população. Esse diálogo e deliberação, ele é viabilizado por meio de audiências públicas deliberativas. É um formato de audiência pública que não tem nada a ver com as audiências públicas que nós conhecemos, no formato que nós conhecemos aqui no Brasil. Então, são audiências públicas que não são meramente informativas, né, como são as nossas audiências públicas, quando ocorrem, né, elas começaram a ocorrer não faz muito tempo no contexto do controle judicial de constitucionalidade brasileiro. Existem alguns exemplos até de sucesso nos casos de judicialização da saúde, mas essas audiências não chegam a ser deliberativas como são as audiências na Colômbia. Então, desde 2004 até 2014, que foi o último dado que eu coletei de audiências públicas, já haviam sido realizadas 21 audiências públicas e mais de 100 autos de segmento, que são os documentos que são elaborados a partir dessas audiências públicas, aonde, então, os juízes lá da Corte Constitucional, a partir dos dados coletados e dessa interação com os responsáveis, né, pelo orçamento, pelas medidas de cunho administrativo, medidas de cunho técnico, pela elaboração e implementação das políticas públicas, e juntamente com o que é exposto pela própria comunidade, né, que é afetada com a violação dos seus direitos, eles constroem soluções pontuais, que são denominadas de target transformative. É um termo em inglês, porque a maioria dos textos, embora seja da Colômbia, estão em inglês justamente porque são textos referenciados pela doutrina norte-americana a respeito da proteção de direitos fundamentais. Então, é esse tipo de mecanismo que está inserido na DPF 347, e que nos traz aí uma novidade para o nosso processo civil. Só que essa novidade, ela se insere num contexto maior de mudanças legislativas, de estudos, pesquisas doutrinárias dentro do nosso país. Por exemplo,
O próprio Código de Processo Civil de 2015, ele já traz uma abordagem mais cooperativa, consensual, né, do acordo entre as partes, a possibilidade de calendarizar os atos processuais, de acordar sobre uma suspensão do processo por um determinado período, a forma da produção de provas, o ônus probatório. Existem vários artigos, e eu até posso citar alguns aqui para vocês, como o 139, inciso 4º, 536, o 362, inciso 1º, 190, 191, 313, inciso 2º, 357, parágrafo 2º, que para quem quer pesquisar as novidades que esse nosso Código de Processo Civil trazem, fica muito interessante, principalmente no contexto de litígio estrutural, porque a partir do momento que o nosso Código do Processo Civil revela assim, uma nova racionalidade procedimental, mais afeta a responsabilidade decisória, ou seja, a preocupação do juiz com a concretização com a forma de concretização das suas decisões, com as consequências concretas dessa decisão, né, no mundo dos fatos, isso se aproxima bastante dessa preocupação que está embutida no litígio estrutural e que deve ser o norte de um processo estrutural. Porque o que acontece? Litígio estrutural existe tanto aqui no Brasil, no contexto carcerário, no contexto da saúde, no contexto das creches municipais, eu já vou dar um exemplo para vocês, como em outros contextos. A diferença é que no Brasil, até o momento, nós temos assim poucos exemplos pontuais da adoção de um processo estrutural, ou seja, de um procedimento que vai instrumentalizar, né, esse litígio para que ele chegue a uma conclusão, a um efeito concreto, que se possa dar o nome de processo estrutural, porque processo estrutural, conforme a gente estuda na doutrina do direito alienígena, do direito estrangeiro, ele pressupõe esse diálogo e essa deliberação, essa construção dialógica de soluções efetivas. Isso é o que está por trás da nomenclatura processo estrutural. E aí a gente tem vários exemplos. A origem, né, dessa ideia de processo estrutural, ela veio dos Estados Unidos, naquele caso Brown versus Board of Education, que é de 1954. Então remonta, né, há muito tempo atrás, e desde então eles vêm desenvolvendo essa ideia de processo estrutural e construindo categorias de atuação judicial, que eles denominam de managerial judging, ou seja, o gerenciamento do processo, né, o gerenciamento judicial do processo. Então, ao longo do tempo, né, de todos esses anos até os dias atuais, e principalmente na crise prisional que existe nos Estados Unidos, que também é um litígio estrutural, assim como nós temos a nossa crise de sistema carcerário, eles desenvolveram 4 tipos de abordagem principais, que eu vou falar muito rapidamente aqui para vocês, que é a abordagem do juiz diretor, a abordagem do juiz deferente, a abordagem do juiz mediador e a abordagem do juiz catalisador deliberativo. E depois de muitas tentativas, erros e acertos, foi essa última abordagem, que é a do juiz catalisador deliberativo, que passou a predominar nos Estados Unidos a partir da década de 1990 e que veio a influenciar outros países no desenvolvimento de uma solução estrutural, de um processo estrutural para litígios estruturais. Esse é o caso da Colômbia, por exemplo, também é o caso da Argentina e da África do Sul. Eu não vou falar da Argentina, mas eu vou falar um pouquinho da África do Sul. E no final vocês vão entender por quê. Né? Então, na Colômbia, como eu disse, eles desenvolveram, sob a nomenclatura de estado de coisas inconstitucional, um novo mecanismo procedimental para resolver litígios estruturais. E eles obtiveram sucesso, principalmente no caso dos desplazados, que é utilizado como exemplo e paradigma para que outros países adotem mecanismos parecidos. No contexto sul-africano, eles desenvolveram um mecanismo que se chama compromisso significativo. E lá, isso se desenvolveu principalmente para a proteção do direito à moradia das famílias de negros que moravam nos arredores das grandes cidades na época do apartheid e moravam em prédios em situação muito precária, prédios insalubres, muitas vezes perigosos. E quando terminou o apartheid, a municipalidade de Joanesburgo, por exemplo, de outras grandes cidades da África do Sul, por questões de segurança, mandou que essas pessoas fossem retiradas desses prédios, à força, deu uma ordem de retirada dessas pessoas desses prédios. E essas pessoas
passaram, então, da situação de moradias insalubres e perigosas, enfim, moradias precárias, para uma situação de sem moradia, sem teto. O governo municipal não fez um planejamento de aonde alocar essas pessoas, onde fornecer uma moradia para elas, uma moradia segura, salubre, para que elas pudessem continuar tendo onde viver, onde morar. E eram diversas famílias, mais de 200 famílias, 300 famílias. Então, essas famílias entraram na justiça e a solução que foi dada para esse litígio estrutural, que também se enquadra no conceito de litígio estrutural, foi a feitura de um compromisso significativo, que é um acordo também, é um diálogo, uma deliberação entre as partes, para eles, então, formularem um plano conjuntamente e apresentarem à Corte Constitucional da África do Sul para que ela homologue esse plano e ele entre em ação. Existe, então, muita similaridade entre o que acontece na África do Sul, o que acontece na Colômbia, o que acontece também na Argentina, na Índia também existem exemplos, e o pano de fundo desse modelo de atuação é justamente a atuação do juiz catalisador deliberativo que vem da doutrina dos Estados Unidos e que veio a influenciar por conta de 2 autores que eu vou referenciar aqui, para quem tiver interesse em estudar, eu posso disponibilizar o texto, que é o Sabel e o Simon. E assim, para finalizar, né, que eu já estou me estendendo demais, só para a gente ter um pouquinho de orgulho também do nosso país, né, na situação em que a gente se encontra, a obra desses autores norte-americanos, que então é referenciada pelas cortes constitucionais, inclusive pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que também tem uma atuação estrutural quando se depara com litígios de cunho estrutural, isso também é uma temática super importante. A obra desses 2 autores, que é essa grande referência, ela tem por base a ideia do Mangabeira Unger, um brasileiro, que criou o experimentalismo, né? A teoria dele é sobre o experimentalismo. Então, eles partem da ideia de experimentalismo do Mangabeira Unger e desenvolvem, então, a teoria deles, que é da Experimentalist Regulation, que é justamente essa atuação de juiz catalisador, que parte, então, da exposição dos fatos, da deliberação, da transparência, accountability da atuação judicial, principalmente por meio do controle social nessa atuação judicial, por meio dessa participação social. Então, é disso que a gente está falando aqui, quando a gente menciona a DPF 347, o estado de coisa inconstitucional, os litígios estruturais e a forma de resolução dos litígios estruturais por meio de um processo estrutural. O litígio estrutural pode acabar sendo resolvido por meio do processo civil ordinário, de cunho coletivo. Não vai achar uma solução concreta, não vai achar a forma de resolução correta de um litígio estrutural que vai realmente surtir efeitos, é essa em que o juiz atua como catalisador deliberativo, principalmente na fase de execução do julgado, depois de declarado o direito das partes, né, que é uma lide complexa, multipolarizada. Esse tipo de atuação que a gente espera. E é por isso que o STF foi provocado no caso dos presos, né, para garantir aí a incolumidade física deles, a saúde, a vida, no contexto da pandemia, mas infelizmente o plenário do tribunal não entendeu da mesma maneira e, na verdade, ele não conheceu do mérito dessa petição, porque foi um amicus curiae, foi o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é um dos vários amicus curiae que foram admitidos nesse processo, quem peticionou pelo direito desses presos no contexto da pandemia, e não foi aceito como legitimado para esse tipo de petição no processo. Eu encerro aqui, fico aberta para as dúvidas, colocações, sugestões. Muito obrigada a todos. Obrigada, Bianca. Foi ótimo. Tenho certeza que contribuiu muito com as pesquisas dos nossos alunos. Os alunos da Unifaciar estão vendo, mas tem alguns alunos da Faculdade Curitibana e de outras instituições assistindo também. Eu tenho uma aluna na FAC, inclusive, onde eu também dou aula, que tem uma pesquisa, está começando a pesquisar a África do Sul, litígios estruturais. Ela está começando a pesquisar isso. Ela está ainda no 5º período, Maria Aparecida, mas ela, se não tiver aqui, ela vai ver depois no YouTube, quando ficar disponibilizado. Tenho certeza que a tua fala vai contribuir muito para a pesquisa dela. Agradeço muitíssimo. E veja, isso complementa também as nossas grades do direito no geral, porque não são tão focadas em litígios estruturais, em processos coletivos. Então, veja o exemplo, pessoal, que a professora Bianca citou aqui, que é o exemplo da situação carcerária no Brasil, né? De todo esse problema que a gente tem dos presídios superlotados, etc., das condições subhumanas.
né, desses presídios no Brasil. Ela trouxe esse exemplo, mas podem haver outros litígios estruturais, como que ela falou da África, no caso de moradia, no caso de abastecimento de água, vários outros. Então, vejam a importância de um judiciário mais aparelhado, mais estruturado, para se resolver esses litígios estruturais. E um judiciário que consiga fiscalizar a execução dessa decisão depois, né, dessa decisão de âmbito estrutural, verificar se o Poder Executivo vai cumprir ou não. Então, é nesse âmbito de estudo que isso está relacionado, que a gente não costuma ver tanto assim, né, no nosso direito no dia a dia. A gente estuda direito processual civil mais vinculado a um processo individual, mas aqui a importância dos litígios coletivos. Então, agradeço muitíssimo a Bianca, que é uma referência no tema, né, junto aí com alguns pouquíssimos autores que estudam isso, já é uma referência nacional no tema e que defendeu brilhantemente aí a sua tese de doutorado tão recentemente. Bianca, obrigada mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. E professora Miriam, já passo a palavra para a professora Miriam, caso ela queira também fazer alguma consideração. Eu achei bem interessante a pergunta da Natália, que até quis entender melhor como que esses litígios estruturais acabam influenciando para resolver problemas e insatisfações sociais, e a professora Camila respondeu. Eu achei bem interessante que os alunos estão preocupados sempre com a funcionalidade dos institutos, né? Exatamente, ela perguntou, né, se sobre o processo estrutural ele existe para resolver problemas e insatisfações. Eu respondi para ela sim, mas de uma amplitude maior, né, litígios coletivos, estruturais mesmo. Eu vou dar mais um exemplo, se vocês me permitirem, já que tem a ver com a pergunta. Eu ia dar durante a palestra, mas eu vi que meu horário já estava passando. Existe um exemplo bem pontual que é usado pelos autores que estão descrevendo e enfim, pesquisando, né, a forma de atuação judicial no Brasil diante de litígios estruturais. Vejam, a existência do litígio estrutural é um fato dado. Independe da atuação judicial. O que faz a diferença é a forma de processo que vai ser empregado para a resolução desse litígio. E aí que esses autores processualistas, aos quais eu me filio, defendem que seja empregado um novo modelo de procedimento, de processo, um novo mecanismo processual, que é o processo estrutural, que é o que acontece na Colômbia, no caso do estado de coisa inconstitucional, no compromisso significativo na África. E aqui no Brasil tem um exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que está sendo pioneiro, inclusive, nesse aspecto, em relação às vagas em creches municipais. É um problema estrutural, envolve vários atores governamentais para resolver. Diga. Interromper, porque em Araucária, como tem o pessoal, a Petrobras veio há alguns anos para Araucária e tudo mais, a Reparo lá, esse problema é muito grave também em Araucária, porque assim, de uma hora para outra a cidade recebeu, sei lá, 10 mil famílias. Então, começou a surgir no judiciário muitas demandas individuais para vaga em creche, só para contextualizar que é um problema que os nossos alunos em Araucária vivenciam também. Sim. E daí o que acontece? Se todo mundo entrar com uma demanda individual, é injusto com quem não demandou judicialmente, porque essa pessoa que entrar com a demanda, ela passa na frente na fila, passa na frente dos outros. E também o Estado não consegue nunca, no município, no caso, porque esse nível educacional é do município, né, a competência, não consegue nunca se organizar para atender a todos, porque ele tem que ficar atendendo demandas pontuais judiciais e não resolve o problema. É a mesma coisa acontece com a judicialização da saúde, né? Só para fugir um pouco. Demandas individuais pontuais, às vezes, acabam prejudicando o geral. Então, no caso de São Paulo, o Tribunal de Justiça percebeu isso, que tinha muitas demandas individuais, algumas ações civis públicas também, né, de cunho coletivo, interesse público, e resolveu ter uma atuação estrutural. Ele chamou as partes, ele fez 3 audiências públicas, foi pioneiro em realizar audiências públicas, né, controle de constitucionalidade que é realizado de forma incidental em ações civis públicas, né? Então, esse controle de constitucionalidade difuso que é realizado aí pelos juízos inferiores, que não pela Corte Constitucional, que seria o controle concentrado. Então, no âmbito desse controle difuso incidental, que é feito por meio de ações civis públicas, o TJ inaugurou, né, essa nova forma de atuar, convocou audiências públicas, convocou representantes do Ministério Público, criou uma comissão específica para essa situação das vagas em creches municipais, pediu que o governo municipal elaborasse um plano para a construção de novas escolas e novas vagas, deu um prazo, chamou a comunidade para contribuir também, e deu certo. Ao longo de
se eu não me engano, foram 6 anos entre a inicial e a última decisão que eu li. Ao longo de 6 anos, eles conseguiram suprir a falta de vagas, inclusive as que vieram a surgir ao longo do processo. Tudo isso por meio do diálogo e da deliberação. Então, é um exemplo bastante concreto. Existe um outro exemplo no Ceará também, para fila de transplantes de cirurgias ortopédicas de grande porte, que também tinha um problema de judicialização da saúde, daí passava na frente porque judicializou, e uma juíza teve também uma atuação estrutural, chamou as partes, conversou, criou um programa específico, que as pessoas têm acesso à fila por meio de um aplicativo no celular, e esse programa virou, inclusive, exemplo para outros estados. Foi uma atuação estrutural também dessa juíza. E o que nós temos, né, aqui no Brasil, em andamento, é um projeto de lei, que é se alguém quiser pesquisar na internet, 8.058 de 2014. É bem interessante ler a justificativa dele, inclusive, e esse projeto de lei pretende regulamentar o processo estrutural aqui no Brasil. Ele tem algumas falhas, na minha tese eu até faço críticas, mas no geral ele se harmoniza com os pressupostos de um processo estrutural. E ele é resultado de um grupo de estudos também, com diversos professores, que envolve a USP, envolve a UFMG e outras universidades que eu não me recordo agora, e que estudaram a experiência dos Estados Unidos, a experiência colombiana, a experiência sul-africana, a experiência da Argentina, para construir esse projeto de lei aqui para o Brasil. É super interessante. Muito legal. Bianca, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Queria ficar te ouvindo mais. Bom, você já é de casa, eu nem preciso convidar para voltar quando a gente voltar presencialmente, porque você já é de casa, né? Volte sempre, claro, né? Obrigada, meninas. Obrigada mais uma vez.